Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como vocês estão, meus queridos? Uma alegria agora gravar esse vídeo para vocês. Bom, diferente do que eu estou acostumado a fazer, enrolar e gravar os especiais inscritos aqui do canal, dessa vez eu vou adiantar o especial de 400, tá? Para não acontecer o risco como aconteceu com outras vezes, que já tinha batido 200, 500 ou até um pouco mais, e eu ainda não tinha preparado o especial. Bom, muito bem, hoje o santo que eu escolhi para fazer este especial de 400 inscritos não é por acaso, é um dos santos mais queridos de todo, vamos dizer, todo o mundo, mas especialmente aqui no nosso Brasil. Refiro-me a São Bento, tá? São Bento, como não gostar de São Bento, né? O fundador da Ordem dos Beneditinos, a primeira ordem monástica da igreja. É um pouquinho diferente, monge, frei, vida consagrada, mas tem suas diferenças, tá? Bom, vamos começar pela sua biografia. São Bento nasceu na Umbria, Itália, ano de 480, tá? Ele vinha de uma família nobre italiana, só que desde cedo, bem parecido com a história de Tomás de Aquino, sempre teve gosto pela oração, tá? Começou a estudar na região de Núrcia e depois foi para a cidade de Spoleto, para então estudar filosofia em Roma, 480, veja aí, são muitos anos atrás. Ele nasceu, Santo Agostinho havia falecido há pouco tempo, então imagina, Santo Agostinho era fresco como grande autor. 480, nós estamos falando da época de Leão Magno, olha a época de São Bento, né? Depois, com os outros santos, como Gregório Magno, é uma época que tinha bastante doutor, né? São Jerônimo. A Bíblia tinha acabado de ser traduzida ao latim. Bom, só situando vocês no contexto, né? Concílio de Calcedônia, segundo Concílio de Calcedônia, no caso, né, Papa Leão Magno. Bom, São Bento, uma vez, então, nessas suas idas e vidas pelo estudo, encontrou um eremita chamado Romano. E ele se interessou por esse hábito de monge. E ele ganhou um hábito de monge, um hábito preto, que é muito famoso dele, né? Romano ensinou São Bento tudo que uma vida de eremita precisa fazer, tá? Levou-o para uma gruta escondida, hoje nós chamamos de uma gruta santa, né? No Monte Subiaco. Lá o jovem Bento aprofundava-se na vida de eremita e Romano o ajudava regularmente com os alimentos. Saiba, alimento não brota do chão, né? Ah, sim, tem a verdura, mas demora, né? São Bento ficou por lá cerca de 3 anos, só em oração e estudo teológico, sem receber uma visita. Um dia, no entanto, um sacerdote na região, fazendo seu jantar, ouviu uma voz dizendo, abre aspas, estás fazendo seu jantar enquanto meu servo Bento morre de fome no deserto? Fecha aspas. O sacerdote, com muito esforço, partiu para o deserto e encontrou a gruta. Ou seja, Deus avisou o sacerdote que Bento estava passando fome. E ele estava escondido em oração, dizendo que era o dia da Páscoa do Senhor. Então assim o sacerdote ofereceu comida. Tempos depois, o jovem Bento foi descoberto por pastores e assim passou a receber muitas visitas para conselhos e orações. Ou seja, descobriram onde ele estava por pastores e as pessoas começaram a ir lá, a família, porque, poxa, esse cara é muito inteligente, conhece tudo, conhece muita coisa de teologia, conhece muito sobre Deus, então vamos lá conhecer ele, né? Logo, a fama de Bento começou a crescer, ele passou a ser visitado por muito mais pessoas em busca de aconselhamento e oração. No entanto, nem tudo são flores, tá? Ocorreu uma terrível tentativa de assassinato a São Bento. Por conta da sua fama de santidade, foi chamado para ser o superior, o abate superior do convento de Vicóvaro. Ele aceitou, desejando prestar um serviço, porém, não combinou com a vida dos monges que viviam, porque não era incondicional como ele achava que deveria ser o seguimento de Cristo. Foi se formando entre os religiosos uma antipatia contra o santo.
chegando ao cúmulo de tentarem matá-lo com veneno. Mas, abençoando a taça envenenada como fazia com todos os alimentos que comia, ela se quebrou. Assim, Bento disse em seguida: que Deus perdoe a vocês, meus irmãos. Depois disso, abandonou o convento e voltou para Subiaco. Então veja, São Bento não se acostumou com a vida do convento. Ele era um monge, era um eremita. Não misturem as coisas. Quando vocês verem um monastério, um monge no meio da montanha, isolado do resto do mundo, voto de silêncio, é uma coisa. Um frade é outra coisa. Por exemplo, vou citar um exemplo. Frei Gilson, que é um dos meus freis favoritos. O Frei Gilson não é um frade isolado do resto do mundo. Pelo contrário, ele viaja o Brasil inteiro, fazendo show, fazendo missas. Padre Pio, embora ele quisesse viver mais isolado, ele estava no meio da Itália. Enquanto nosso querido São Bento, isolado, ele é um monge. Os monges têm por característica ficarem isolados, tá? Embora possam existir monastérios que sigam os carismas de alguma ordem religiosa, por exemplo, um monastério carmelita, pode existir, tá? E, como consequência, São Bento fundou em poucos anos, quando ele voltou, 12 mosteiros, a primeira ordem monástica da história. Porque naquela época não existia uma ordem, tipo a ordem dos carmelitas. Era só um voto de fé, de carisma, quase como o da vida consagrada. Não existia formalmente uma ordem religiosa, uma ordem, no caso aqui a ordem beneditina, né? Não existia essa vida monastéria realmente, né? Só era algo informal. Antes os monges viviam como eremitas, isolados e sozinhos. O Bentão, então, organizou eles numa vida monástica comunitária. Os mosteiros começaram a florescer. Todos eles seguiam a famosa regra de São Bento. As famílias nobres de Roma começaram a mandar seus filhos para estudar em mosteiros, fundados por São Bento. Santo Plácido e São Mauro estavam entre os educandos, entre aqueles que foram alunos de São Bento. Santo formando santo. Isso é tão maravilhoso. E nós temos então a regra de São Bento, Regula Monasterium. É um livro escrito pelo próprio Bento, onde as regras para a vida monástica comunitária. É curtinho, tem 73 capítulos bem curtos, é estilo Machado de Assis. A regra prioriza o silêncio, a oração, o trabalho, o recolhimento, a caridade fraterna e a obediência. Assim nascia a famosa Ordem dos Beneditinos, ou Ordem de São Bento, que até hoje viva e atuante, tá, na igreja, seguindo mesma regra escrita por São Bento há incríveis 1500 anos. A Ordem Beneditina, mais velha que muitas coisas famosas, tipo a Ordem dos Dominicanos, salvo engano, se eu não me engano, os Carmelitas também. A regra de São Bento foi também adaptada para várias congregações de monges do Ocidente. Tá? E São Bento, mesmo antes de morrer, fazia milagres. Você percebe que quando uma pessoa tem uma vida muito santa, chega à santidade ainda em vida, começa a realizar milagres ainda em vida, como os próprios apóstolos, tipo toalha de Paulo, a sombra de São Pedro. Então pessoas muito santas já faziam milagres. São Bento foi como São Padre Pio também. São Padre Pio fazia milagres. São Pio X, poxa, como não falar, São Pio X fez um milagre. Uma criança, vejam lá no meu vídeo de São Pio X, uma criança paraplégica foi colocada no colo de São Pio X e ela saiu andando. Então veja, mesmo aqueles que foram de santidade ainda em vida, né? São Padre Pio, eu ia falar de Padre Pio, né? Curou uma menina cega. No caso não ele, não eles, mas o poder que Deus lhe deu por confiarem na sua fé, né? E vamos falar dos milagres de São Bento. No Monte Cassino, Itália, São Bento pregava o evangelho para o povo e com as pregações ele fazia inúmeros milagres, inclusive exorcismo. O povo se convertia aos montes. O Monte Cassino derrubou o templo de Apolo, pagão, no cume, e nas ruínas foram construídos 2 conventos com as bênçãos de São João Batista. Então tinha
e São Martinho. Tinha Martinho, tá? São Martinho, mas não confundir com Martinho Lutero. Relíquias desses santos, né? Esta foi a origem do grande mosteiro de São Cassino, criado em 529 d.C., com a bênção de sua santidade o Papa Félix III. Tá? Então vejam. Olha que impressionante, tá? E uma época de muita santidade, vocês perceberam. São Bento criou um mosteiro santo que teve alunos santos e foi abençoado por um Papa Santo. Félix III é São Félix III, né? Mas, infelizmente, graças a Deus, essa vida aqui na Terra não é eterna. Infelizmente, porque perdeu-se um grande santo, mas felizmente porque ele foi para o céu. E nós queremos ir para o céu. Tá? São Bento morreu no ano de 547, aos 67 anos de idade. Uma idade relativamente idosa para aquela época, né? Não era um padrão. Tipo São João, que viveu até os 90 anos, no ano 90 depois de Cristo, no ano 120 depois de Cristo. Aquilo sim é fora do comum. Viver 90 anos naquela época era uma raridade, né? Presidisse sua morte no mesmo ano da morte de sua irmã Santa Escolástica, fundadora do ramo feminino da Ordem de São Bento. Então veja, os dois irmãos, São Bento e Santa Escolástica, Escolástica, né? Deve ter um nome inspirado, depois um nome talvez inspirado para Santo Tomás de Aquino, né? Curiosidade, né? Foi fundadora do ramo feminino, então, da Ordem de São Bento. E eles dois morreram no mesmo ano. Mandou abrir a sepultura e depois de falar aos monges de pé, com suas mãos para o céu, morreu. Parte de suas relíquias estão no mosteiro de Monte Cassino e outras na abadia de Fleury, na França. São Bento foi canonizado no ano de 1220 e sua festa é comemorada no dia 11 de junho. Então veja, ele construiu a própria sepultura, parece que já sabia que ia morrer, ergueu as mãos para o céu dando graças e caiu morto na tumba. É o tipo de coisa que a gente pensa, que impressionante. Então ele foi basicamente canonizado por... agora eu não me recordo se foi Martim IV, perdão, ou João 21. Famoso Pedro Julião, né? Mas não foi ele, foi Martim IV. Eu vou lembrar, acho que é Martim IV. E geralmente, quando nós representamos uma imagem de São Bento, sua imagem é com um sino, que representa a voz de Deus. No caso, o sino ou um báculo com sino, dependendo da circunstância. E porque ele era, vamos dizer, um pastor. Não porque ele é bispo, ele é um dos poucos que tem um cajado, um báculo, sem ser um bispo, né? Um copo quebrado e a serpente representando o veneno. Um corvo com um pedaço de pão no bico que representou o tempo que ele passou no deserto. Uma referência, né? Vou receber o pão do corvo. E uma vara, a vara que eu disse, o báculo, a varinha, como disciplina. E São Bento nos deixou, olha que coisa, a sua famosa medalha, né? Como é que eu vou falar de São Bento sem falar da medalha de São Bento? Um dos símbolos mais usados pelos católicos. E que a maioria não conhece, simplesmente não conhece, só coloca lá, acha que é bonita, mas ela tem um significado poderoso. A medalha de São Bento foi esculpida primeiramente nas colunas dos mosteiros de Monte Cassino. Na frente da medalha lê-se: Jus in ibitur nostro, presentia muniarmo. Sejamos protegidos pela sua presença na hora da morte. Então, aquela parte da frente, onde nós temos o próprio São Bento, não é a cruz. Essa é a parte da frente. A cruz é a parte de trás que você coloca no peito. No verso, as inscrições da medalha. A medalha de São Bento foi esculpida primeiramente, então, como eu próprio disse, nas colunas. E no verso encontra-se: CSPB, Cruz Sanctis Patris Benedicti, Cruz do Santo Pai Bento. CSSML, Cruz Sancta Sidi Mihi Lux, a cruz sagrada seja minha guia. NDSMD, Non Draco Sidi Mihi Dux, não seja o dragão meu guia. VRS, vade retro Satanás. Não, vade retro Satanás, para trás Satanás. NSMV, Nunquam suade mihivana, nunca seduzas minha alma. SMQL, Sunt mola quae libas, são coisas más que brindas. IVB, ipse venana bibas,
beba do mesmo veneno. Uma oração poderosíssima que é utilizada em pequenos exorcismos, tá? Mas é uma oração que até não é tão difícil de decorar, mas é maravilhosa, tá? Assim como o rosário, né, o terço, cada uma daquelas bolinhas representa a oração. A cruz de São Bento também, ela foi criada justamente para facilitar nessa oração deixada, né? Mas essa então foi a história do grande São Bento, e espero que vocês tenham gostado, né? E eu vou deixar uma exortação. Se vocês puderem, compartilhem o canal, curtam para ajudar o canal a crescer. Eu nunca faço isso, mas eu faço isso a primeira vez porque eu quero que esse apostolado alcance o máximo de pessoas o possível, tá? E se vocês me ajudarem, eu ficaria muito grato. Deus abençoe vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.